Fala pessoal, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Hoje a gente vai dar o start aqui no nosso curso de Python, né? Eu estou com o objetivo de criar esse curso já faz algum tempo e agora a ideia é a gente ir até terminar, até porque a ideia é um projeto antigo que eu tenho, né? Para principalmente ajudar o pessoal que me acompanha, os meus alunos, o pessoal que me acompanha nas minhas redes sociais. Então a ideia é a gente tocar esse projeto até o final, tá? E nesse vídeo eu pretendo explicar direitinho o que vai ser visto nesse curso e como que vai ser o andamento das aulas, beleza? Então vou pedir aqui a licença de vocês e vou trocar aqui de cena. Aqui está a estrutura do nosso curso, tá? Então, eu vou explicar direitinho, passo a passo, do que vai ser visto nesse curso, até para depois tu poder te organizar nos teus estudos, tá? E entender o que vai ser visto. Eu acho que eu vou mudar um pouquinho a visão aqui, para vocês poderem enxergar um pouquinho melhor. Opa, nessa não. Aqui vocês conseguem enxergar um pouquinho melhor. Por falar nisso, vou pedir para vocês seguirem, compartilharem as nossas redes sociais. Isso acaba ajudando o canal, acaba possibilitando, principalmente, dar continuidade nesse curso, certo? Bom, o que acontece? Esse curso, o objetivo, sim, é um curso de Python, mas ele vai um pouquinho mais além, tá? É um curso de Python, onde a gente vai trabalhar análise de dados, onde a gente vai trabalhar um pouco de banco de dados, onde a gente vai trabalhar com Python na web, utilizando o Django, tá? Esse curso, tá, gente, ele é um pouco extenso, e a ideia é que eu não quero, literalmente, dar um treinamento onde o cara faça Netflix. A ideia é, todo sábado, eu vou liberar um vídeo, e esse vídeo vai ter em torno mais ou menos de 1 hora, tá? Pode ter um pouco mais ou um pouco menos, tá? A ideia da carga horária total é que fique em torno de 120 horas, mas eu me conheço muito bem, provavelmente vai ficar maior. Mas eu te garanto que, no mínimo, esse treinamento, no mínimo, ele vai ser de 120 horas, tá? Então, se a gente começar aqui a ver um pouquinho sobre a estrutura geral do curso, eu vou dar um zoom aqui para vocês poderem poder enxergar um pouquinho melhor. Para quem é esse público? Para quem é esse curso, né? Para quem é o público, na verdade? Ele é para iniciante, tá, gente? Porque eu quero abordar justamente desde o início, a lógica de programação. A gente vai evoluindo, eu vou fornecer sempre exercício, eu vou oferecer listas de exercício para vocês praticar. É muito, muito importante que tu entenda que só existe uma forma de tu aprender a programar, e é programando. Eu vou te dar todas as ferramentas possíveis para isso, mas vai depender puramente do teu esforço de colocar em prática aquilo que tu aprendeu, ok? Bom, além disso, né, como eu falei para vocês sobre a carga horária, a ideia é que a carga horária ela seja em torno de 120 horas, mas eu entendo que poderá ser um pouco mais. Por quê? Porque geralmente eu costumo, principalmente quando eu entendo que a explicação merece um pouco mais de detalhe, de enriquecimento, eu costumo me estender um pouquinho mais. A ideia é que tu reserve pelo menos 1 hora para o teu estudo. Então é bem, bem importante que vocês tenham essa noção de tempo. E, inclusive, geralmente, quando eu dou uma aula onde tu tem algum conteúdo que eu vou passar, na outra aula eu passo uma lista de exercício onde eu vou corrigir o exercício com vocês. Na verdade, eu costumo dar a lista de exercício logo após que eu dou o conteúdo e depois, na outra aula, eu faço a correção do mesmo, certo? Para vocês poderem acompanhar da melhor forma. Como é que vai ser o formato das aulas, né? O formato das aulas é muito simples, tá, gente? Literalmente, as aulas, por mais longas que elas pareçam, tá? Elas vão ser objetivas,
vai ter muito conteúdo, muito exemplo, exercício e projetos práticos, tá? Então, depois que eu der as ferramentas para que vocês possam começar a construir os seus projetos, eu vou lançar desafios. É onde vocês podem começar a construir os projetos de vocês, certo? Bom, logo em seguida, né, o que a gente, vocês entenderem, o que vai o módulo 1, tá, que é o Fundamentos de Python, o que vai compreender isso, tá? O módulo 1, ele vai da aula 1 à aula 30, tá? Então, notem que tem muita aula aí, né, para ser vista. E qual é o objetivo principal desse módulo? Principalmente é a introdução aos conceitos básicos de programação. Nesse primeiro módulo, o que é importante é sintaxe básica, principalmente, não só a sintaxe, os conceitos básicos, mas principalmente reforçar, fortalecer a lógica de programação, certo? Bom, e aí de forma um pouco mais detalhada, né, a gente vai trabalhar sim a sintaxe, as variáveis, tipos de dados, estruturas de controle, que é toda a base de programação. Em formato de exemplos práticos, o que a gente tem? A gente vai criar lá um programinha que acaba somando 2 números. Isso é um exemplo, tá, gente? Obviamente, isso aqui é um exemplo da lista. Então, geralmente tem uma lista ali de exercícios que varia de 20 a 30 exercícios, exemplos práticos. Eu nunca vou estar te dando um exercício que tu não consiga desenvolver com as ferramentas que foram passadas para ti. Então, a ideia é que vocês consigam realizar os exercícios. Só que, de novo, não adianta eu passar os exercícios e vocês esperar a correção. Isso não adianta nada. A correção é só para, de repente, tu ver uma forma diferente, mas o ideal é vocês fazerem. E vocês vão ter sempre uma semana para fazer. Tá? Então, é bem, bem importante isso, ter essa noção. E como proposta, né, geralmente, por exemplo, faz parte dessa lista, né, um programa que lê, então ele vai digitar lá o programa que tu vai criar, ele vai te pedir que tu digite o número, ele vai ler esse número e vai ter que te responder se ele é par ou ímpar, tá? Então, são alguns exemplos de ações que tu vai tomar nessa lista de exercícios que tu vai fazer. Isso no módulo 1. Já no módulo 2, notem que aí a gente tem um tamanho um pouquinho maior, que ele vai da aula 31 à aula 70, tá? O objetivo dessa aula é introduzir as bibliotecas. Isso é uma coisa muito, muito bacana do Python, porque existe uma penca de biblioteca que a gente pode utilizar. Então, essas bibliotecas, né, algumas delas, né, que destinadas a dados, mas a gente vai ver outras, tá? A NumPy, o Pandas, o Matplotlib, o Seaborn, entre outras, tá? Mas só para vocês terem uma ideia em algumas bibliotecas que a gente vai trabalhar. Quanto ao conteúdo, né, a gente vai trabalhar a ideia de fazer uma análise de dados, a gente vai ler arquivos CSV, é um padrão de arquivos, manipulação dos frames, data frames e visualização de dados. Como exemplo prático, o que a gente vai fazer? Por exemplo, carregar um arquivo CSV com pandas e exibir as 5 primeiras linhas, tá? Então, é um exemplo. E outro exemplo que a gente pode fazer é gerar um gráfico através da Matplotlib. A Matplotlib é uma biblioteca que consegue gerar gráficos bem bacana. Tá? Então, esse é o nosso módulo 2. Já no módulo 3, aqui começa a entrar um pouquinho, tá? No módulo 3, a gente começa já a entrar um pouquinho do banco de dados. Então, as aulas compreendidas, isso vão da aula 71 à aula 90. Tem como objetivo principal o fundamento de banco de dados, relacionar um SQL. Marcelo, mas por que a gente vai adicionar banco de dados aqui? Só, a gente vai, principalmente, a ideia de utilizar o banco de dados aqui, por causa que a gente vai trabalhar
com o Python para web, para a gente poder fazer um sisteminha, um CRUD, né? Onde a ideia é a gente ter alguma coisa pronta, um MVP pronto, a gente vai precisar no banco de dados. Então, a ideia justamente é essa: introduzir o banco de dados da melhor forma possível, uma forma leve, uma forma na qual vocês vão praticando e usando o banco de dados ao mesmo tempo. Tá? Então, o que a gente vai ver nisso, né? A gente vai trabalhar com criação de tabelas, consultas através do Select, joins, agregação, views, entre outros, tá, gente? Então, só para vocês terem uma ideia, aqui é a manipulação das tabelas, né? Update, enfim, alteração das mesmas. Então, é importante. E exemplos práticos dos projetos, por exemplo, criar uma tabela de cliente, inserir 5 registros, listar todos os clientes ordenados por nome. São exemplos. Depois vocês vão criar as tabelas, vocês vão gerenciar essas tabelas, tá? Então, só para vocês entenderem que o objetivo do módulo 3 é trabalhar com o banco de dados, tá? Já no módulo 4, tá, gente? Então, olha aqui, ó, módulo 4, aí a gente já entra no desenvolvimento web em si, tá? Aonde ele vai abranger da aula 91 ao 120. A ideia aqui, tá, é fazer o quê? É o desenvolvimento de aplicações web, utilizando o Django Framework, tá? Então, nesse módulo, a gente vai trabalhar com a estrutura do Django, os views e template, ORM models, formulários, autenticação. E, como exemplo, o que a gente vai fazer? Tá? Então, a gente vai, por exemplo, criar um projeto e rodar no servidor local e criar uma aplicação com rota. Tá? Então, algumas coisinhas que a gente vai fazer. A ideia, tá, pessoal? A gente aumentar um pouco esse escopo. Mas isso aqui é o mínimo que a gente vai ver nesse treinamento. E para concluir o curso, o que a gente espera que vocês consigam fazer? O desenvolvimento de uma aplicação completa. A ideia aqui é eu lançar um projeto e vocês desenvolverem, tá? Com aquilo que vocês aprenderam, beleza? E o que a gente trabalha com tudo nesse treinamento em si? A gente vai trabalhar com Python, né? E seus derivados, bibliotecas, etc. O Django, em cima do framework, e o banco de dados, que é o PostgreSQL. O treinamento em si, pessoal, qual é o foco em si, né? E literalmente a ideia é um aprendizado robusto e que tu consiga aplicar no mercado, tá? Então, é muito, muito importante que vocês tenham entender que aquilo que eu estou passando, mesmo lá do básico, ele vai te dar noções e principalmente estrutura para depois tu conseguir aplicar em coisas reais, tá? Como eu falei para vocês, pessoal, sempre eu vou estar disponibilizando materiais, listas de exercícios, PDFs, em cada treinamento. Inclusive, esse próprio mapa mental eu vou disponibilizar num PDF. Então, é bem, bem importante que vocês me sigam nas redes sociais, tá? Tanto no Instagram, quanto no YouTube, quanto no Facebook e no YouTube, né? YouTube, Instagram e Facebook. Por quê? Porque o material vai ser liberado pelas redes sociais. Então, já existe uma automatização onde eu vou lá colocar um post, material da aula 1, material da aula 0, material da aula X. E aí vai dizer quero, e aí vocês vão receber o link para download. Então, bem importante isso. Então, aproveitando, vai lá, já entra nessas redes sociais, o Codando Brasil no Instagram, o Codando Brasil no Facebook, o canal Marcelo Neves no YouTube. Vai lá, me segue, ativa as notificações para tu saber quando está saindo uma nova aula. E, principalmente, se tem alguém que vai querer fazer um treinamento aí 100% gratuito, um treinamento aí sólido, aonde vocês vão poder evoluir muito na profissão de vocês, na carreira de vocês, aproveitem, porque vai ser um projeto que eu estou há muito tempo querendo fazer e vai ser um projeto que a gente vai tocar juntos aí, tá
Bom, gente, então, até a próxima aula. Tchau.